E aí pessoal, todo mundo bem? Espero que sim. Então, esse vídeo aqui a gente vai desmistificar aquela figura do demônio que é apresentada pra gente na nossa cultura. E eu vou mostrar que não tem nada a ver isso. E vou mostrar todas as origens que eu achei, pelo menos, dessa figura do diabo com pele vermelha, chifre, pata de bode. E, enfim, vou explicar para vocês a origem desse mito, dessa alegoria, né? Essa personificação e também falar um pouquinho o que é real nas sombras e o que não é, tá bom? Então, primeiro eu vou dar, não sei se está dando para ver direitinho, mas primeiro eu vou dar para vocês aqui o conceito de mitologia. Logia é o estudo, mito é uma história não real criada para explicar a origem das coisas, a origem de determinadas culturas, determinados pensamentos, tá bom? Então, aí de cara a gente já vê que mitologia, ou um mito, é uma coisa que não é real. Então, aqui em verde, provavelmente não vai dar para ler muito bem, mas eu vou ler para vocês. Muito do que a gente vai ver aqui hoje, nesse vídeo, são invenções da Idade Média, tá bom? Por que isso? Eu vou dar o contexto histórico para vocês. Após a queda do Império Romano, por volta do ano 450, por aí, a Europa sofria com muitas invasões bárbaras. Quem são os povos bárbaros? Todos os povos que não foram dominados pelos romanos, tá bom? A parte leste da Europa, norte, enfim. Toda a parte da Europa que não foi dominada pelos romanos, eles consideravam os povos bárbaros. Então, após a queda do Império Romano, a Europa está sofrendo com essas invasões bárbaras. E para reestabelecer a ordem e unificar o continente, a Igreja Católica, que era praticamente recém-nascida, ela domina as culturas locais e começa a demonizar as religiões pagãs, ou seja, todas as religiões que não faziam parte do cristianismo eram condenadas e eram criados verdadeiras figuras, né, de medo, culturas de medo, para que essas religiões não fossem mais cultuadas e assim a Igreja Católica pudesse assumir o controle e dominar todas as culturas ali locais. E aí também, por que isso, né? Porque a igreja tinha o objetivo de reunificar a Europa, reunificar todo esse continente que estava muito em caos, né? Porque o império que dominava praticamente todos os reinos ali por perto tinha caído, estava, né, se esfacelando. E aí também, nesse período, é criado o mito dessa guerra eterna de Deus contra as trevas, né? Deus e o diabo e tudo mais. É justamente nesse período que é imposta essa verdade entre aspas, tá? Dual, que é um afastamento dos verdadeiros ideais de Cristo, que Cristo deixou. Então vamos lá. Vamos partir agora para a figura clássica, né, do demônio, do diabo que a gente é apresentado desde a infância, que é aquele ser grotesco, né, pele vermelha, com tridente, pata de bode, chifre, rabo de seta, enfim. Vamos pegar característica por característica e eu vou explicar para vocês da onde vem essas fontes, tá bom? Bom, tridente é do deus Poseidon para a cultura grega, Netuno para a cultura romana. É o deus dos mares, dos terremotos, também dos cavalos, enfim, deus de diversas coisas do cotidiano das pessoas daquela época. E todos esses deuses pagãos, né, que não pertenciam ao cristianismo, que pertenciam às religiões politeístas, eles tanto exigiam sacrifícios como rituais também. Então, por toda a Europa, você podia encontrar diversas práticas
em adoração a esses deuses, seja de construção de pequenas estatuetas de madeira ou metal mesmo, até sacrifício animal e, enfim, ofertas de ervas e frutas, etc. Basicamente o que a gente pode ver hoje na Umbanda, tirando o sacrifício animal, tá? Umbanda séria não se faz isso. Bom, então o tridente vem daí, do deus Netuno para os romanos, e que também era bem cultuado naquela época. As patas de cabra, né, ou patas de bode, vem do deus Pan, também grego, que representa a fertilidade, a vida. Ele também é o guardião dos seres selvagens que precisam de procriação, e protetor dos pastores. Tem mais alguns significados também, mas o que importa pra gente aqui é isso. Então, era um deus que era muito cultuado também, principalmente pelos fazendeiros, né? Por quem cultivava a terra para poder sobreviver, né? E tudo mais. E tanto isso quanto a caça também, que aí a caça dependia dos animais procriarem para você ter o que caçar. Então esse era o deus que era adorado, né, nesse quesito. Então as patas de bode, ele é bem... Se vocês buscarem aí na internet essas imagens que eu tô... Esses nomes, né, desses deuses que eu tô falando aqui para vocês, vocês vão ver todas essas características. Então ele era um ser humano, mas as pernas dele eram de bode. Vamos lá, pele vermelha. A pele vermelha seria a cor da atividade sexual. Muito muito do tabu que a gente tem hoje sobre o sexo e sobre a reprodução, né, o sexo que não é conversado, não é falado abertamente, vem justamente daí, desse período medieval que a igreja condenou totalmente o sexo. A atividade sexual como um todo era muito comum para essas religiões pagãs, porque representava a continuidade da vida, né? Você se conectar com outras pessoas e também com a própria natureza. Então, tudo que era cultuado, que tinha esse conteúdo sexual, né? Eu posso até fazer um vídeo para vocês se vocês quiserem, deixa aí nos comentários se vocês se interessarem por esse assunto, que aí eu explico melhor como é que o sexo era visto fora da Igreja Católica e depois quando ela começou a dominar tudo. E os chifres também tem um pouco a ver com isso, que vem do deus cernudo, deus cornífero Wicca. Ele seria a Wicca cultua a deusa mãe, né? Seria como se fosse deus feminino para os Wiccas, né? E o deus cornífero é justamente a parte masculina do universo, né? É o deus das matas e da fertilidade, e os chifres seriam uma representação do falo, da virilidade, da masculinidade. Então viria daí. E aí a Igreja Católica, justamente por condenar o sexo, ela condenou as representações dele também, e essa é uma delas. O rabo de seta é de um deus egípcio, mas eu não consegui achar o nome exato dele. E eu vou procurar para vocês, depois eu boto aqui nos comentários. Agora vamos para os nomes, né, que a gente ouve falar. Eu vou explicar a origem de cada nome. Existem mais, né, mas vamos pegar esses aqui que são os principais. Então, Lúcifer vem da tradução de portador da luz, tá? Então já quebra isso aí. Esse conceito aí de que Lúcifer é o rei do inferno, não sei o que, não tem nada a ver. Enfim, eu vou deixar um link aqui embaixo que tem uma explicação exata sobre esse nome em específico, Lúcifer. Satã ou Satanás vem de... é um conceito, na verdade, de acusador ou adversário. Então, qualquer pessoa poderia ser um Satã, um Satanás, tá bom? Porque é um conceito de aquele que acusa, aquele que é o adversário.
Então vocês vão ver que virão várias palavras que, para você, como a igreja estava fazendo uma personificação de sentimentos ruins, ela pegou diversas palavras para dar sentido àquela personificação, né? Para dar nomes àquela significação, àquela personificação, desculpa. Diabo vem do latim diabolus, que significa aquele que separa, ou que secciona, ou que segrega. Então, ao invés de ser algo que alguém, né, que une as pessoas, é um que separa, que secciona, tá? Isso pode ser tanto bom ou tanto ruim, né? Depende do ponto de vista e da situação. Demônio vem de daimon, do grego. Um daimon, para a cultura grega antiga, seriam espectros que não têm uma noção exata de bem ou mal. Eles podem fazer, são entidades, né, que eles podem fazer tanto bem quanto mal, porque eles não têm essa noção, não têm essa dualidade. Então, podem ser tanto espíritos de forças da natureza, né, um exemplo são os 4 elementos, terra, fogo, água e ar, ou até mesmo entidades de sentimentos. Então, a ira, a compaixão, isso pode ser a compaixão agindo pode ser um daimon também. E Beelzebub é de outra figura de personificação do mal da cultura da Cananeia e da Fenícia antigas, tá bom? Vem de 2 entidades, 2 deuses, aliás, que eles cultuavam. Baal, que seria o deus dos trovões, da agricultura, da fertilidade e também da morte, juntamente com Zebub, que era o deus das moscas e da pestilência, ou seja, né, as pragas. Então, vamos chegar à conclusão aqui. Qual seria o papel do diabo no pensamento das pessoas daquela época? Seria o símbolo de ideias negativas aglutinadas numa só. Seria uma personificação, ou seja, você traduzir com uma imagem mais pessoal o mal em si, né? Porque a gente diz o mal são atitudes, pensamentos, etc. Então a gente quer transformar isso numa figura, e aí seria essa personificação do mal e também uma alegoria criada, que é a mesma coisa que eu já falei. Então aqui para concluir, né, o nosso raciocínio. Se eu quero fazer uma síntese de fatores negativos, ou seja, se eu quero pegar todas essas ideias, todos esses fatores negativos, ou seja, o que segrega, o culto ao sexual, que ameaçava o poderio da Igreja Católica, aquele que é o adversário, ou os deuses da morte, para as culturas antigas, eu pego isso tudo e sintetizo numa figura só, que seria a figura demoníaca, que é essa figura que a gente já está estudando até agora. Então esse é o pensamento, não necessariamente que existe um inferno e lá todo mundo sofrendo eternamente e existe um demônio rei que manda em todos os outros. Então não é isso. Eu vou falar mais pra frente como é a hierarquia das sombras, mas esse mito aqui já está destruído. Então agora vamos para alguns raciocínios complementares aqui para a gente questionar essa questão de dualidade, né, que a gente vem enfrentando. Então, conceito de céu e inferno, né? Seria o céu uma aproximação e o inferno uma distância de Deus. Esse seria o significado real da coisa. Seria na evolução humana, na evolução do ser, ele se aproximando dos ideais do próprio Cristo e das leis divinas, seria estar próximo do céu. E a distância disso, a ausência disso, seria o inferno. Então esse é o verdadeiro conceito. Essa dualidade que a Igreja Católica traz, ela vem do zoroastrismo, que é uma religião muito famosa da antiga, é uma das religiões mais antigas do mundo, tá? E ela era muito famosa na antiga Babilônia. Então o judaísmo bebeu dessa fonte aí. Toda essa dualidade céu e inferno, Deus e o diabo. Não que no zoroastrismo exista
Deus e diabo, né? É um outro significado, mas é essa dualidade que é importante vocês entenderem. Diabo como polo invertido de Deus, ou seja, seria como se ele tivesse os mesmos poderes de Deus, só que para o mal. Muita gente acha isso ainda, né? Muita gente hoje, ainda em 2019 agora, ainda pensa isso, que o diabo, o demônio, sei lá, teria os mesmos poderes de Deus, mas porém agindo para o mal. Bom, eu enumerei 3 motivos ali que esse argumento cai por terra, né? Esse pensamento já é banido. 1. Na evolução, a mente não retroage. Ninguém consegue, por exemplo, alcançar uma evolução espiritual através das encarnações e tudo mais, e depois, sei lá, encarnar num cachorro. Não existe isso. A mente, a consciência, né? Ela não retroage na evolução. Ou seja, vamos a partir do raciocínio que esse diabo alcançou um único universo, né? Seria como se fosse uma união com a fonte criadora. Não teria mais como ele, a partir desse ponto, retroagir e começar a usar esses poderes, essas capacidades mentais para o mal, porque ele já seria uma consciência plena, una com o universo. Então é paradoxal isso, e é impossível também. Número 2. Mal seria a ausência do bem, as sombras, né, seriam a ausência da luz. Então é só a gente pensar no seguinte raciocínio: o mal sendo a ausência do bem, basta que o bem haja sobre aquele local, sobre aquela consciência, que ele deixa de ser mal, certo? Não sei se deu para entender muito bem, mas é simples o raciocínio. Se o mal é a ausência do bem, basta o bem ocupar aquele lugar que estava vago, né? Que o mal se acaba. 3. Não pode existir 2 Deus. Deus com letra maiúscula, né? Não deuses. Que deuses seriam entidades ainda em evolução. Então, Deus com letra maiúscula seria a inteligência suprema. Então, se ela é a inteligência suprema, né, a causa primária de todas as coisas, como diz lá no Livro dos Espíritos, não tem como existir alguém acima dessa inteligência suprema. Porque se ela é suprema, não existe ninguém acima, tá? Estou sendo repetitivo justamente para vocês entenderem. Se existissem 2 deuses, o universo seria o caos, porque essas 2 consciências entrariam em conflito entre si e nada seria organizado, nada seria criado, porque um ia criar, outro ia destruir, um ia criar, outro ia destruir. Então não ia existir uma ordem universal das coisas acontecerem. Então nós viveríamos no universo do caos. Conceito de anjos decaídos aqui embaixo. Eu li até uma frase, né? Foram anjos e agora servem às sombras. Por que eu estou falando de anjos decaídos? Porque se fala que Lúcifer era um anjo decaído, né? Que ele vivia no paraíso e tudo mais. Vamos elaborar esse conceito aí, vamos expandir. Foram anjos. O que são anjos aqui nesse pensamento nosso espiritualista? Seriam seres em evolução. Ou seja, a iluminação, a evolução de todos nós. Então, simplesmente por a pessoa estar seguindo seu caminho evolutivo, ela já seria um anjo aqui nesse nosso raciocínio, tá bom? O conceito de anjo é outro, mas eu estou aplicando aqui dentro do nosso espiritualismo. E agora servem as sombras. O que seriam essas sombras? Seriam as sombras da consciência. Seria a estagnação dessa mente em evolução. Ou seja, como eu falei lá em cima, a mente não retroage. Ela só consegue estacionar. E não vai nem para frente nem para trás. Ela não evolui, mas também não retroage. Então ela fica estacionada. Isso são as sombras da consciência. Então, aqui, de novo lendo essa frase, foram anjos e agora servem as sombras. O que é isso aqui? São pessoas que viviam no seu caminho evolutivo normalmente, mas resolveram, através do livre-arbítrio
ou por outros fatores, estagnar na sua evolução, tá? Então, esse conceito aqui. E aí, aplicando até aquele conceito que eu falei lá do outro vídeo, né? Que eu falei do Lúcifer, que ele estava questionando o sistema vigente que estava sendo imposto e foi dado um sistema para ele testar, o sistema novo dele. É por aí. Ele estava num caminho evolutivo pelo livre-arbítrio dele. Ele resolveu questionar aquilo ali. Não que não se possa questionar. Livre-arbítrio é para isso. A gente pode questionar qualquer coisa. Mas a partir daquele momento teve, por conta do, não sei se é egoísmo, não sei, teve uma estagnação no seu caminho evolutivo. E aí ele teve que retomar depois. E agora, para fechar como prometido, eu vou explicar um pouquinho sobre a hierarquia das sombras, né? Bom, em momento algum aqui nesse vídeo eu neguei que o mal existe, tá? Isso aí não. O mal existe sim. Nós vivemos num universo que é regido pelo livre-arbítrio, então cada um pode fazer o que bem quiser. E infelizmente existem irmãos nossos que optaram em usar o seu livre-arbítrio para cometer atitudes, né, e formar alianças para impedir a evolução de outros irmãos. É basicamente isso. A gente não tem que ter medo nem ódio, né, para com esses irmãos que ainda vivem nas sombras das consciências. Pelo contrário, foi nos dito que nós devemos amarmos uns aos outros, assim como nós amamos a nós mesmos, né? Já diria o mestre lá. Então, vamos começar aí. Bom, de cara eu já recomendo para vocês aqui, ó, o livro Legião, do Robson Pinheiro, que aí vai estar isso aí esmiuçado, e toda essa trilogia do... Eu não lembro se é Mundo das Sombras, esse livro faz parte de uma trilogia. Legião, Marca da Besta e... Enfim, tem mais um livro lá que eu não lembro agora o nome, nem o nome da trilogia, mas esse livro é muito bom, que eu li. E isso tá bem detalhado lá para vocês, se vocês quiserem mais informações. Vamos começar pelos obsessores, pela ralé. Os obsessores nada mais são de que pessoas recém-desencarnadas, não necessariamente recém-desencarnadas, porque podem estar há mais tempo nisso, mas são pessoas comuns desencarnadas que por conta de culpa, por conta de vícios, por conta de enfim, raivas que elas sentem para outras pessoas, e elas perseguem, né? Famoso alma penada, vamos botar o português claro. Elas perseguem pessoas que possam emanar fluidos, pensamentos, né? Para satisfazerem as suas vontades mentais. Então, pode ser uma pessoa que era viciada em alguma droga ou algum alcoolismo, alguma coisa assim, sexo também, e procura locais e pessoas que possam emanar fluidos para ela satisfazer aquele vício mental dela, né? Porque o vício não é do corpo, é da mente, seja o que for. Então, a partir do momento que ela perde o corpo físico, ela não perde esse vício, porque o vício está na mente dela. É uma disfunção mental. Bom, enfim, já me prolonguei muito nesse, vamos pro próximo. Vampiros são basicamente as mesmas coisas dos obsessores, só que eles têm uma função mais específica, que é para sugar os fluidos vitais. E vampiro é pelo que a nossa literatura fala mesmo. São espíritos que têm todas aquelas características do vampiro, né? Como é que fala? Pele cadavérica, aparência cadavérica, né? Os dentes caninos protuberantes, não gostam de luz. Por que não gostam de luz? Porque sabe que vão voltar para o caminho evolutivo e a culpa vai voltar violenta na cabeça deles. Então,
eles preferem ficar num estado de... como se fosse hipnose dos magos negros, que eu vou explicar mais pra frente. E então os vampiros têm a função de sucção e armazenamento, né, de fluido vital. Lembrando que o fluido vital ele só é permitido, ou ele só é condensado, né, ele é uma condensação do fluido cósmico universal. Se vocês tiverem dúvidas, leiam a Gênese, eu acho, que tem falando sobre isso. Então, e essa condensação só ocorre no corpo físico, ou seja, só encarnados que produzem fluidos vitais. Então, esses vampiros, eles buscam muito esse fluido vital nos cemitérios, porque a pessoa já morreu, né, já desencarnou ali do corpo, e o corpo ainda está cheio de fluido vital. Então, eles vão lá para roubar esse fluido vital, que é usado pelas hierarquias mais altas, né, para fazer armas e construções lá no umbral e nas sombras. Eu vou falar disso mais pra frente. Mas, ainda só para fechar esse raciocínio dos vampiros, os cemitérios são muito bem protegidos, tá? Enfim, por entidades benéficas, né, de luz, que não deixam esses vampiros entrarem lá. Os zoantrópicos, eles têm uma função também mais específica, mas é mais de ataque. Quando ocorrem alguns ataques espirituais, né, das sombras, esses zoantrópicos eles são levados para torturar mesmo as pessoas que são recém-desencarnadas e no desespero delas para ceder às vontades dos senhores das sombras e se tornarem escravos, né, e tudo mais. Para vocês lerem mais sobre a ação desses zoantrópicos, né? Zoantrópicos vêm porque eles acontece zoantropia com eles, que é o perispírito, que é plástico, né? Que ele se molda de acordo com o pensamento da pessoa. Eles tornam esse perispírito deles animal. Então, daí que vem a lenda dos lobisomens, né, dos minotauros, eu acho também. Então vem todos dessa... Os vampiros também, né? Na verdade, a literatura que a gente tem aqui na Terra nada mais são de que esses autores eram médiums que, quando à noite dormiam, desdobravam, iam visitar as sombras, que é muito mais fácil do que visitar um nosso lar, por exemplo. E viam essas coisas todas, quando acordavam, resolviam escrever sobre aquilo que eles tinham sonhado, né, entre aspas, mas eles tinham vivenciado aquilo ali. E aí fizeram, como é que é o nome do vampiro lá? O Drácula, tem o lobisomem, etc. Aí na parte preta ali, já começam hierarquias mais superiores, né, das sombras. Os magos negros, eles são espíritos plenamente conscientes do que eles estão fazendo, ou seja, eles usam o livre-arbítrio mesmo para a não evolução. E como eles já são espíritos muito antigos, não tanto quanto os dragões, mas sim muito antigos, eles usam conhecimentos de magia, manipulação mental, oratória também, mas uma oratória mais subconsciente, para induzir esses outros seres aqui que estão em azul e também encarnados, né? Para, enfim, para a sua vontade, né? Para eles serem escravos mesmo e realizarem os seus ataques, suas magias, suas estratégias. Os magos negros, eles já são, como se fossem a segunda linha de frente, né, dos ataques, mas eles agem mais pela surdina, assim, eles agem mais sorrateiramente, mais no anonimato, que é uma estratégia dos dragões. Eu vou explicar isso mais lá pra frente, por que disso. Então, porque os magos negros, eles têm essa capacidade, né, de manipulação, então eles têm subordinados a eles. E aí são os subordinados que fazem os ataques, eles só ficam pelas redondezas e têm até capacidades de se camuflarem energeticamente para invadirem algumas
casas, algumas instituições. Então é isso que eu tinha para falar de magos negros. Existiam os magos brancos também, mas aí eu vou explicar em outro vídeo porque esse aqui já está ficando muito grande. Cientistas das sombras, como o nome já diz mesmo, são também seres conscientes, que são cientistas que não ligam para ética e agem do seu livre-arbítrio para fazer experimentos para construção de armas, construção de próprias construções mesmo do umbral, né, que tem os quartéis generais, os edifícios, casas e tudo mais, mas que servem às sombras, né? E também para testar novos vírus mentais, todas essas coisas que possam ser disseminadas tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico, para que se dê a não evolução, né? Generais das sombras também, como o nome diz, também agem pelo anonimato, como os magos negros. Os cientistas eles não atacam, tá? Eles só ficam nos laboratórios mesmo. Quando o laboratório é invadido, eles são postos para correr. Os generais, eles também não agem diretamente e eles são grandes estrategistas, né? Também espíritos muito antigos chegados aqui na Terra e são subordinados dos dragões. Generais não tem muito o que explicar, né? Basicamente o que um general de exército mesmo faz. Só que aqui nesse caso é para coordenar os ataques a mando dos dragões. Bom, aí vamos para os dragões. Essa explicação é um pouquinho mais longa. Os dragões, eles são espíritos dos mais antigos aqui que a gente já falou até agora. Eles foram os primeiros a chegar aqui na Terra a partir desse plano, desse comando planetário, né, que está trocando agora. Já falei isso em algumas outras lives. E como eles são espíritos muito antigos, eles são a pior casta assim, de espíritos sofredores e de exemplo de uso maléfico, né, do livre-arbítrio. Então, alguns deles já até destruíram vários planetas que eles habitaram, foram grandes líderes nesses planetas e causaram o hecatombe nesses planetas, tá bom? Dragão porque é o símbolo de domínio sobre os 4 elementos, né? O dragão é uma serpente que rasteja, domínio sobre a terra. Serpente nada, domínio sobre a água. A serpente alada que voa, domínio sobre ar. E cospe fogo, domínio sobre o fogo. Então esse é o símbolo dos dragões, mas eles não são dragões na aparência. Eles são seres belíssimos até certo ponto. Bom, então o que eu tinha para falar é sobre isso. E eles estão manipulando grandes governos aqui do plano físico, principalmente, né? Porque no plano espiritual existe mais proteção, né? E as coisas são bem mais claras na consciência e nas ações. Então eles vêm agindo sobre os encarnados, grandes líderes, grandes corporações, para deixar o mundo um caos igual a gente vê aí. É só ligar o jornal que a gente vê como é que o mundo tá. Esse é o plano dos dragões, em deixar tudo assim para que a humanidade se destrua. Porém, o planeta Terra ele foi planejado justamente para abrigar esses espíritos. E justamente também para ser a última oportunidade deles se redimirem, né? E aí voltarem ao seu caminho evolutivo. Porém, como eles, alguns, né, a maioria, não quer essa evolução, quer continuar nas sombras, eles vão ser os últimos, como foram os primeiros a chegar aqui, vão ser os últimos a serem levados para os planetas de provas e expiações também, né, que vão ser provas e expiações muito mais drásticas do que aqui na Terra. Vão ser os últimos porque eles vão ver justamente o triunfo do bem vencendo o mal. Esse é o planejamento do comando planetário atual, que está passando por um novo comando planetário, né, para a gente virar um planeta de regeneração.
e não vai ter mais esse mal dominando sobre o bem aqui. A gente tá num planeta de provas e expiações, então o mal em maior parte, maior número, e o bem crescendo. No planeta de regeneração já é o contrário, o mal ainda existe, mas ele é minoria, ele não tem mais grandes feitos. Bom, então isso é um resumo, tá, da hierarquia das sombras, para vocês entenderem aí. Então, assim, demônio, essa figura assim do inferno também, que nem é passado pra gente, isso aí não tem nada a ver. O que tem é isso aqui, tá? São hordas que de espíritos, irmãos nossos, tá? Que se organizam para fazer estratégias para não evolução e ficam nesse ciclo aí contínuo até despertarem. Se não despertarem, vão ser levados para outros planetas piores ainda. Mas aquele lance de ter um demôniozão e as pessoas irem para o inferno, sofrerem eternamente, não existe. Você pode pegar, por exemplo, um próprio dragão aqui, e ele pode se arrepender das coisas que ele fez e voltar pra encarnação e voltar no plano evolutivo dele, tá? Isso aí não é nada eterno. Basta a vontade própria e o livre-arbítrio da pessoa para ela se redimir. Tá bom? Então é isso. Vídeo grande pra cacete, mas falei tudo que tinha que falar. Mas podem deixar as dúvidas aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder, tá bom? Então é isso aí, um abraço, valeu!